Olá, companheiros do Instituto Kardecista da Bahia. Hoje as nossas reflexões evangélicas terão como tema o orgulho e a humildade. Trata-se de um texto escrito pelo espírito de Lacordaire e inserida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema central bem-aventurados os pobres de espírito. É uma mensagem extremamente profunda e bastante reflexiva. Vale a pena nós analisarmos hoje. Eu começo dizendo o seguinte: quase sempre a maioria de nós não se atém ao verdadeiro sentido da palavra orgulho. Muitos de nós confundem orgulho, por exemplo, com alegria, com contentamento. Quase sempre a gente diz assim, muitas vezes a gente diz assim, eu tenho muito orgulho porque meu filho passou no vestibular. Eu tenho muito orgulho por ter conseguido um emprego novo. Eu tenho muito orgulho por ter me casado. Como se o orgulho fosse uma felicidade extrema, fosse uma alegria extrema. Mas na verdade não é isso. O orgulho é um sentimento negativo. É um sentimento ainda inferior. Na verdade, o orgulho é um sentimento de satisfação íntima com suas próprias qualidades. É claro que não é um sentimento, não é simplesmente essa satisfação, é a exacerbação dessa satisfação, das suas próprias qualidades. Eu diria que é um sinônimo de soberba, é um sinônimo de presunção, de arrogância. Está aí o significado de orgulho. É claro que ao longo da trajetória evolutiva do espírito, esses sentimentos foram, e talvez ainda são, extremamente importantes para a evolução do espírito. Mas o que se quer é avançar. E nesse momento da humanidade, esse sentimento não cabe mais. Tá? Ele traduz uma espécie de supervalorização do eu, supervalorização do ego, inclusive. Da mesma forma, a gente confunde a humildade. Muitos de nós imaginam que a humildade seja, por exemplo, a pobreza, a simplicidade. Muitas vezes estamos vestir uma roupa simples. Acreditamos que a pessoa seja humilde por conta disso. E olhem que tem pessoas extremamente pobres, mas que são muito orgulhosas. Da mesma forma que existem pessoas abastadas, ricas, e que são extremamente humildes. O orgulho, nós espíritas acreditamos que o orgulho é a principal chaga da humanidade, é a principal ferida da humanidade. É por conta do orgulho que nascem uma série de sentimentos infelizes que o espírito humano ainda traz consigo. Por exemplo, o egoísmo, a vaidade. Se analisarmos detidamente esses sentimentos, nós perceberemos que a maioria deles
são fruto do orgulho, são filhos do orgulho. O orgulhoso, por exemplo, ele se acha o melhor, o maior. O vaidoso, por exemplo, ele acredita, ele quer mostrar que é melhor. O orgulhoso, ele nem se preocupa com o que você pensa, nem se preocupa com o que os demais pensam, porque ele acredita ser superior. Ele tem essa arrogância, essa soberba, né? Essa superioridade. Se vocês me permitem, nesse momento, eu gostaria de ler um trechinho dessa mensagem do Espírito de Lacordaire, porque é uma mensagem muito profunda, é uma mensagem longa até. Não vou ler todo, vou ler alguns trechinhos, tá? No início, o Espírito de Lacordaire, ele inicia a mensagem rogando a Deus que nós, os espíritos encarnados, possamos compreendê-lo nas suas colocações. Ele roga a Deus por isso. Depois ele continua dizendo o seguinte: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. Olha que texto, muito interessante. Lacordaire continua ainda, dizendo o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira, diz o Espírito Lacordaire. Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o corpo do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. A mensagem é muito linda, é bastante reflexiva a respeito desses dois sentimentos que são antagônicos. A humildade é exatamente o contrário do orgulho. Enquanto o orgulho é a exacerbação dessa superioridade, o humilde é justamente o contrário. Ele acredita que não é superior a ninguém, que absolutamente não é superior a ninguém. O problema não é o sentimento de orgulho propriamente dito, mas é a exacerbação desse sentimento. Porque esses sentimentos todos, o orgulho, o egoísmo, eles foram e são extremamente importantes na evolução, na trajetória do próprio espírito. A questão está na exacerbação desses sentimentos. Ou seja, o orgulhoso se acha superior, tem a questão do personalismo. Aliás, ele sofre muito pela própria inaceitação das suas próprias imperfeições.
das suas sombras. E o orgulhoso, ele tenta dissimular o tempo todo essas imperfeições. Daí advém o sofrimento dele, porque ele não aceita as suas próprias imperfeições. Ele tem uma dificuldade de olhar para dentro de si mesmo, né? E o orgulho é de lá que nascem vários outros sentimentos infelizes. Por exemplo, o melindre. O melindre, o orgulhoso, não gosta de ser criticado. Ele se melindra. O orgulhoso é presunçoso. Ele despreza o outro, ele não se preocupa com a opinião do outro. Ele é vaidoso. Aliás, o orgulhoso se acha o melhor, o maior. O vaidoso quer mostrar aos outros que é o maior, né? O orgulhoso, do orgulho nasce a inveja, que é o orgulho perante as vitórias alheias. O orgulhoso é prepotente. Ele tem orgulho de poder. Ele quer estar no poder. Mas, por outro lado, a humildade é uma conquista. Não é uma conquista da noite para o dia. É uma conquista que leva anos, séculos, talvez, milênios. É uma conquista do espírito. Para sermos orgulhosos, precisaremos de muito pouco. Mas para sermos humildes, precisaremos de muita coragem, porque teremos que retirar as capas que foram construídas pelo orgulho ao longo do tempo, ao longo dos anos. Precisamos retirar as sombras que o próprio orgulho constrói e enxergarmos a nossa própria consciência, enxergarmos o nosso eu mais profundo. Aliás, os espíritos perguntaram a Kardec: o que é preciso para ser feliz? E os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não precisamos criar essa luta entre o orgulho e a humildade. Basta para progredirmos, para evoluirmos, desenvolver a humildade. E ela vai se sobrepor ao orgulho, vai se sobrepor a esse sentimento que ainda carregamos. Muito obrigado a todos, eu espero que tenha sido útil essas reflexões e fiquem com Deus.